Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu digo com certeza a todos vós, o profeta não é aceito em sua casa. Oremos. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-se. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesses dias, estamos meditando sobre os males que causa o pecado. E hoje nós vamos meditar sobre o mal que o pecado causa no presente. O que acontece com a nossa alma quando nós pecamos? É importante, repito, nós meditarmos sobre essas coisas para que nós possamos nos desapegar do pecado, nós possamos largar o pecado da nossa alma. E é importante que ao longo do dia vocês refaçam esses pensamentos, talvez pegando alguma ideia que ficou mais marcada, para exercitar essa detestação, esse desapego do pecado. É importante isso. Quando nós pecamos, nós causamos a destruição dos hábitos, das virtudes sobrenaturais e dos dons do Espírito Santo. De tal modo que, depois do pecado mortal, a nossa alma se torna como um cadáver. Um cadáver que tem fé, mas uma fé morta, e tem esperança, mas uma esperança morta. A esperança é morta porque quando nós pecamos mortalmente, nós perdemos o céu. E até que recuperemos a graça, pelo sacramento da confissão ou pela contrição perfeita, a nossa alma permanece nesse estado. E fé morta, porque a fé sem obras é morta, diz São Tiago. Então, quando nós pecamos mortalmente, a nossa fé é o meio para que nós recuperemos a vida sobrenatural, sem dúvida nenhuma, aproximando-nos dos sacramentos, aproximando-nos de Cristo pela oração, pedindo a graça da conversão. Mas ela em si mesma já está privada de vida. O pecado priva a alma de bens imensos que estão contidos na graça divina. E os dons da graça de São Tomás, o menor deles, vale mais do que todo o universo. Porque
todo dom da graça que Deus concede à nossa pobre criatura, quem nós somos nessa vida mortal, decorre diretamente de Deus. Deus é tão bom que Ele nos concede a graça santificante, que é essa participação criada na sua vida incriada. Ele permite que nós sejamos enxertados em Cristo e, portanto, nós recebemos essa participação criada na vida incriada de Deus através de Jesus Cristo, e junto com a graça santificante, com a graça habitual, Ele vai nos dando muitos dons, muitas virtudes. Ele vai agindo em nós, nos inspirando, nos impulsionando, nos movendo à união com Ele. Mas o pecado mortal, ele destrói isso. Ele despoja a nossa alma de todos os merecimentos das nossas boas obras, da adoção de filhos de Deus, da amizade divina, do direito à herança de filhos do Pai Celeste. Veja que coisa, né? Você luta a vida inteira por ser santo. Você está lá, né, ganhando méritos. Se você for consagrado à Santíssima Virgem, entregando esses méritos para ela, etc. Crescendo em santidade. E aí você comete um pecado grave, um pecado mortal. Acaba tudo. Você perde todos os méritos num só instante. Você perde todas as graças, todas as virtudes, todos os dons. Você perde tudo. Você se torna um cadáver. Veja que coisa impressionante. Isso deveria nos assustar, né? Algumas pessoas podem ficar um pouco preocupadas, dizendo: meu Deus, então quer dizer que quando eu cometo um pecado mortal, eu volto a estaca zero? Não, não é propriamente assim. Se você se arrepende logo, se confessa, você pode começar até de um ponto mais alto, graças ao arrependimento e à contrição. Mas no momento em que você peca, você perdeu tudo. É como se você pegasse um baú cheio de ouro e jogasse dentro do rio. É uma loucura. É uma loucura. E o pior é que o pecado grave, depois de ter tirado da nossa alma todos os bens, ele enche a nossa alma de todo tipo de misérias. Porque o que acontece? Nenhum pecado nos deixa assim intactos, né? O nosso entendimento, por exemplo, ele fica obscurecido. A nossa vontade fica dura, resistente. Nós pegamos uma certa aversão ao sumo bem. Pegamos uma certa aversão a Deus. O nosso apetite concupiscível, quer dizer, o nosso desejo por prazer, fica desenfreado. A nossa agressividade fica exacerbada. Nós perdemos a paciência. O corpo fica cheio de sensações que infeccionam a nossa alma e a inflamam, de tal modo que nós não conseguimos mais ser sensíveis aos toques sobrenaturais. Nós ficamos muito suscetíveis a ataques dos demônios. É como, por exemplo, uma pessoa que se torna um cadáver, né?
ela se torna uma isca para urubus, para corvos, para morcegos, para moscas. É isso que acontece com o mal e o pecado mortal. Ela começa a se tornar um imã de demônios. Eles começam a vir atrás daquilo que é deles, porque pelo pecado mortal nós saímos do reino do Filho bem-amado e regredimos ao império das trevas. É por isso que tantas pessoas, por exemplo, quando cometem um pecado grave, elas contam pra gente: Senhor, eu não consigo rezar. Por que eu não consigo rezar? Eu cometo um pecado grave, eu não tenho vontade de rezar, eu fico com vergonha, eu fico mal, a minha cabeça fica confusa. Pois é, porque o pecado grave faz isso mesmo, ele desorienta totalmente a nossa alma. Nós ficamos totalmente perdidos, né? Então ele não apenas tira esses bens maravilhosos que são os maiores que existem, que são os bens da graça, os bens sobrenaturais. O pecado grave não apenas tira os bens sobrenaturais, mas ele injeta dentro de nós bens, ou melhor, males desta proporção. Será que você e eu poderíamos fazer um mal a nós mesmos maior do que esse? Diante de um só pecado grave, eu digo, olha, todo bem e todo mal físico não são nada. Todo mal físico, diante de um só pecado grave, é uma coisa pálida. Nós não somos capazes de fazer um mal maior a nós mesmos do que cometendo o pecado. Não somos. É o pior mal que nós podemos fazer para a nossa alma. Eu peço a Deus que ilumine o seu entendimento pela fé, para que você entenda isso. O maior mal que você pode fazer para você mesmo pecando, que você perde os bens sobrenaturais e você ganha males que vão te jogando num lodo, numa lama, num pântano, e você vai ficando indisponível para as coisas sobrenaturais. Veja como é triste a vida de uma pessoa que ela passa a vida inteira assim: peca mortalmente, confessa, peca mortalmente, confessa, peca mortalmente, confessa. Por quê? Porque essa pessoa não consegue provar o que há de melhor em Deus, não consegue ter uma devoção fervorosa. Ela tem que se esforçar para rezar assim terrivelmente. É uma tirania que ela tem que exercer contra si mesma para poder rezar, porque ela está encarcerada nas suas paixões, nos seus sentimentos, no seu corpo. Ela está totalmente embotada, confusa. Como é possível que uma pessoa que pensa nessas coisas viva feliz no pecado? Olha, eu peço a Deus hoje que você, escutando essa palavra, que ela entre como uma flecha no teu coração. E que você seja retirado de toda posição de conforto no pecado. Eu peço ao Espírito Santo que perturbe a tua consciência nesse dia. E que você seja convencido por ele a sair de toda posição de manutenção do pecado. Chega, está na hora de cortar. Basta. É preciso deixar para trás isso daí. É preciso fazer uma confissão, não apenas como quem vai pagar um pedágio, não apenas como alguém que quer fazer um desencargo de consciência, mas é para romper de uma vez por todas com o pecado. Romper! Não é possível que nós tenhamos fé e que vivamos tranquilos.
cometendo um pecado mortal e dormindo tranquilamente na nossa cama, como se nada tivesse acontecido. Peraí, você está se desgraçando e você acha que você pode ficar tranquilo? Não pode! Eu estou dizendo para o bem da tua alma. Chegou a hora de remover essas raízes de você. Isso é iniquidade. A iniquidade devora o ímpio por completo, diz o livro dos Provérbios. Nós precisamos nos envergonhar. Nós precisamos entender que nós somos o Judas de nós mesmos. Está entendendo isso? Nós somos o Judas de nós mesmos. Nós traímos a nossa alma. Nós traímos a nossa santificação. E traímos com um beijo. Porque o pecado tem esse lado prazeroso, esse lado contente, esse lado amoroso. Nós romantizamos, nós glamourizamos o pecado. Nós transformamos o pecado em direito, em forma de expressão do nosso ser. Judas! Você está beijando a sua alma para mandá-la para o inferno. Não há mal mais grave que nós podemos fazer contra Deus e contra a nossa própria alma. E nós só temos um remédio: chorar os nossos pecados, pedir ao Senhor 2 fontes de lágrimas para os nossos olhos. E um espírito de verdadeira penitência no nosso coração. Um espírito pelo qual nós possamos restaurar as nossas perdas. Nós já perdemos demais. Nós já nos prejudicamos demais. Eu preciso vingar tudo isso que eu fiz até agora através da penitência. Eu preciso reparar a majestade divina e eu preciso reparar o estado deplorável em que eu deixei a minha alma. É pior do que um furacão. É pior do que uma bomba quando estoura numa cidade. Você vê só ruínas, só destruição. É assim que está a alma de muita gente que está em pecado grave. Ruínas por todos os lados, destruição, morte. Não. Não, Senhor, eu não quero mais viver nesse estado. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais estar assim, displicente, como se eu fosse um louco. Eu não quero mais que a minha alma se torne uma cova de demônios. Eu não quero mais que o meu ser seja um ninho de ratos que ficam o tempo todo entrando e saindo de mim. Eu não quero que a minha casa espiritual seja como uma mansão sem muros, sem portas, sem janelas, em que os bandidos entram e saem a hora que eles querem, porque eu não quero viver abandonado pela tua graça, dar as costas à vossa graça e, dando as costas à vossa graça, estar totalmente entregue às mãos de Satanás, às mãos dos espíritos malignos. Eu preciso romper com o pecado hoje. Virgem Santíssima, Mãe de Deus, vós que sois imaculada, vós que sois a inocência mesma, vós que sois cheia de graça, vós que sois Mãe de misericórdia, nós os imploramos, pelas vossas lágrimas de sangue, concedei-nos um profundo arrependimento dos nossos pecados, com firme propósito de repararmos a Deus pelas loucuras que temos cometido até o dia de hoje. Virgem Santíssima, chegou a hora de nós largarmos tudo isso e começarmos a viver uma vida nova em Ti e no Teu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.